O processo eleitoral ele está em pleno vapor e é até seguro nós cogitarmos ou acreditarmos com muita seriedade que o nosso atual presidente Jair Messias Bolsonaro vai ser derrotado pelo Lula. Mas sinceramente, você acha que as eleições vão ser um ponto de virada nessa triste história brasileira? Fala pessoal, tudo bem com vocês? Olha, eu ando bastante triste, bastante desapontado, bastante desesperançoso com o futuro do Brasil. Eu sei que nessa corrida eleitoral a gente tá ganhando, a gente tá na frente, tem uma grande possibilidade, inclusive, do Lula ser eleito no primeiro turno, mas isso não implica necessariamente numa mudança, numa virada, num ponto em que a gente vai poder falar que as coisas estão melhores, tanto por causa da ameaça de golpe, que nem é tanto o objetivo do vídeo de hoje, quanto pelo próprio cenário tanto nacional quanto futuro cenário depois das eleições. Vou explicar um pouquinho melhor essa minha desesperança, eu vou ter que fazer uma pequena recapitulação do que aconteceu nas eleições de 2014. Eu não sei se vocês se lembram, tivemos aquelas jornadas de junho ou primavera brasileira lá em 2013 em que o povo foi às ruas e ali acabou criando, é óbvio, muita gente de boa fé foi às ruas. Eu estive numa manifestação pouco antes daquelas em que a gente fazia uma campanha contra uma PEC, a PEC 37, que era uma PEC que visava limitar os poderes do Ministério Público, mas foi uma série de eventos ali que convulsionaram o Brasil, e isso eu não preciso explicar, acho que todos vocês lembram bem dessa história, mas logo na sequência nós tivemos ali as eleições de 2014, que foram eleições bastante acirradas, eu não vou dizer polarizadas, até foram polarizadas, mas ainda foi talvez a última eleição em que a polarização ainda estava, sabe, dentro do campo democrático. Talvez nem tanto, já estava começando a extrapolar ali. Naquelas eleições, eu não sei se vocês se lembram, mas nós tivemos uma campanha muito pesada contra a imagem da Dilma, por ela ter sido guerrilheira e tal, associando ela ao terrorismo, assim como também tiveram muitas campanhas associando o Aécio, a questão da cocaína e tal, que na verdade a gente pode dizer que é uma exceção da verdade, não é? E também tivemos a Marina Silva, que disparou nas cotações e ameaçou ir ao segundo turno naquelas eleições. Aliás, uma coisa que tem me chateado muito é a campanha atual do Ciro, os ataques e as colocações baixas que ele tem declarado, tem prestado contra o Lula. E se vocês puxarem a campanha de 2014, da então candidata à reeleição Dilma, também foi baixa e também fez ataques desprezíveis, boatos e calúnias com relação à Marina Silva, que é algo que, olha, é uma questão bastante difícil. Eu entendo a Marina Silva até hoje na sua resistência em aderir e apoiar abertamente a candidatura do PT. E só abrindo esse parênteses aqui, vocês sabem o que tem em comum entre a campanha de 2014 contra a Marina e a campanha agora do Ciro contra o Lula, né? João Santana. Bom, o resultado das eleições a gente sabe, a Dilma ganhou com um placar um pouco apertado, e aí teve início um grande problema de governabilidade, porque o Aécio não aceitou a derrota, teve auditoria, teve reclamação, e a partir dali, o nosso centrão fisiológico começou a crescer e a acumular poderes de uma maneira incrível. Antes de uma crise econômica, se instalou no Brasil uma verdadeira crise política, em que se tornou praticamente impossível governar. E aí também nós precisamos lembrar que durante o ano de 2014 se iniciou a Operação Lava Jato, já com uns objetivos que a gente sabe muito bem, né? Mas ainda não chegou a ter um impacto muito grande naquelas eleições. Mas o fato é que começaram-se a somar denúncias de corrupção e várias denúncias pedindo a abertura do processo de impeachment. Esse processo ali foi se desenrolando, até que se abriu o processo de impeachment e a Dilma foi tirada do poder, foi catapultada do poder por esse centrão que hoje tem governado o Brasil. E aí é que eu pergunto pra vocês, o Lula hoje, vencendo as eleições, sendo refém desse centrão fisiológico que cresceu seus poderes e se tornou um mega poder, ele totalmente desequilibrou a balança dos poderes dentro do Brasil. Vocês acreditam
que o Lula vai ter condições de governabilidade? Eu quero somar a esse centrão fisiológico essa turba ensandecida que está muito mais perigosa, inclusive, né? As pessoas estão saindo e matando. Já tivemos o caso do Mestre Mo, agora tivemos aqui o caso do Marcelo no Paraná. Gente, é uma questão assim que está transbordando das ameaças e das discussões e das calúnias para as agressões físicas, para os homicídios, para os assassinatos por motivação política. E ainda é preciso levar em conta a grande máquina de boots e fazendas e perfis e todos esses profetas do apocalipse que seguem cegamente, trabalham para o Jair Bolsonaro, disseminando o ódio, disseminando fake news. Nós temos aí a questão da própria eleição, que é muito provável que vá ser conturbada, e aí tá querendo enfiar as Forças Armadas no meio. Eu não sei. Vocês conseguem acreditar que as coisas realmente vão melhorar? E eu tava deixando de fora aqui a questão das imprensas, sabe? Você tem imprensas de grande circulação que são notadamente extremistas, alinhadas com a extrema-direita, como a Gazeta do Povo, como a Jovem Pan, assim como você tem um antipetismo, sabe, escancarado de outros portais como a Globo, como o Estadão, como a Folha, que, mesmo não apoiando uma eventual extrema-direita, vão contribuir com o ódio, com o ataque ao PT, como eles fizeram, que foi o papel deles. O papel deles foi criar o antipetismo no Brasil, né, que fez com que surgisse todo esse movimento de extrema-direita que nós vivemos hoje. E aí, para piorar toda a situação, vamos ver o Brasil que ele vai assumir. Um Brasil com dívida recorde, com desemprego recorde, com a economia completamente abalada, reduzida, estruturada, só o agro, mas piorou a distribuição de renda nesse país de tal forma que nós temos de novo a fome dentro do cenário. O Brasil que o Lula vai pegar não é o Brasil que vinha andando nos trilhos dentro de uma política econômica que já teve início lá com Itamar Franco, em que o Fernando Henrique também fez trilhar um caminho e que o Lula abraçou, e a gente sabe disso. Inclusive, tivemos o Lulinha Paz e Amor, um Lula que trabalhou, que apesar de ter feito as maiores reformas sociais, de ter conseguido os melhores índices sociais do Brasil, inclusão e diminuição da desigualdade, também foi um governo que trabalhou arduamente e positivamente para as empresas financeiras, para os grandes bancos, né? Para todo esse mercado de especulações, assim como também para o agro. E aí, diante de todo esse cenário político, econômico, nós temos também um outro fator que é terrível. Esse mesmo Lula que precisou fazer acordos para chegar lá em 2002, vai precisar fazer acordos e vai precisar fazer acenos. E aí nós temos duas questões que são fundamentais, que foi a reforma trabalhista e a reforma previdenciária, que acabaram com a vida dos pobres, que acabaram com o poder de aquisição, de compra dos brasileiros. E aí, como que você vai conseguir reverter se de repente essas reformas não vão poder nem ser colocadas na mesa para discussão? Não somos o Brasil que éramos em 2002, que tínhamos direitos trabalhistas e direitos previdenciários e uma economia que estava vindo dentro de uma normalidade increscente. Não, pelo contrário, nós estamos pegando uma economia que foi completamente arrasada, uma destruição total no meio ambiente e um cenário político extremamente conturbado, com as pessoas matando, com as pessoas não, com a extrema-direita matando os seus adversários políticos. É sério, eu não sei, eu tô bastante cético, tô bastante receoso, eu não acredito que vão ser bons anos iniciais desse governo por causa de todo esse caos, e aí você vai ter, de repente, uma esperança tão grande que se resolva ou que se veja diferença logo no começo do governo, e são coisas que a gente não vai conseguir reverter a curto prazo, que talvez, nas primeiras crises ou nas primeiras decepções ou nas primeiras medidas que não vão ser tomadas ou que sejam tomadas para de repente tentar fazer uma política de estancar essa sangria, a gente vai ter uma crise política que de repente já pode novamente tombar a mesa e ver esse centrão de novo querendo dar as cartas. Bom, essa é a minha preocupação. E eu esqueci de falar no comecinho do vídeo, eu tô deixando o recado aqui no final. Se por acaso você não é inscrito nesse canal aí, por favor, se inscreva se você chegou até aqui e assistiu esse vídeo. Espero que você tenha gostado. Se você gostou, deixa seu like. Se você não gostou, deixa o seu dislike, comente, critique, compartilhe o conteúdo desse vídeo. E se você quiser nos ajudar, você já sabe, você pode fazer tanto um Pix, que vai estar aí no finalzinho do vídeo, ou também vai estar no comentário fixado e na descrição, assim como você pode também se tornar um membro do canal. As contribuições começam a partir de R$ 2,99 e você tem alguns pequenos e simbólicos privilégios, como ter acesso a esses vídeos antes dos outros. Pessoal, eu vou ficando por aqui então e um abraço a todos.